E o Gustavo Soler pode colocar a matéria, garotinho? Bora lá então, craque, colocar essa matéria depois da primeira vitória do Botafogo no Allianz Parque. Depois de quase um ano, o Palmeiras perdeu em casa. Eram 31 jogos de invencibilidade no Allianz Parque. Desde 2021 não perdia 2 seguidas jogando no Campeonato Brasileiro. Voltou a perder e a gente vai ouvir um pouco mais da história do jogo. Mais uma data FIFA e mais uma sequência negativa. Assim como aconteceu em março, o Palmeiras voltou a perder 2 jogos consecutivos depois da parada para jogos de seleções. Tudo o resto não vou arranjar desculpas, como te disse, não foi por falta. Sim, quero ter o elenco todo junto, que somos mais fortes assim, mas o que eu disse no último jogo, volto a repetir para vocês. O que faz a diferença num jogo é eficiência, eficácia. E nós hoje nem fomos eficazes, nem fomos felizes, que é diferente. Nem eficazes, nem felizes, porque é preciso ter também uma pontinha de sorte. A bola bate aqui, bate lá e sobra. Para o jogador é assim que funciona. Fora de jogo por 12º golo fora de jogo, 12º do Brasileirão. Portanto, vamos continuar, não vou mudar absolutamente nada. O meu orgulho dos meus jogadores é exatamente o mesmo. Abel é um treinador de grande qualidade, é um treinador que está ao mais alto nível já há bastante tempo. Já tem várias conquistas feitas, tudo fruto daquilo que é o seu caminho, tudo fruto daquilo que é o seu trabalho e da sua dedicação ao trabalho. É um treinador muito exigente, é um treinador com um conhecimento muito grande sobre aquilo que é o jogo e a essência do jogo e aquilo que é o interior do jogo, que trabalha as equipas de forma muito detalhada, trabalha muito os pormenores, portanto é sempre muito difícil jogar contra ele. Claro que gosto muito dele, mas que na hora do jogo não gosto dele ao ponto de querer que ele ganhe. Na primeira pausa do ano, derrotas para Água Santa e Bolívar. Agora, tropeços contra Bahia em Salvador e Botafogo no Allianz Parque. Por sinal, o primeiro triunfo do Glorioso na nova casa palmeirense. A gente é para a cobrança pelo setor de direita, Hugo. Hugo vai partir para a bola. Falta para o Botafogo cobrar. Partiu para a bola, correu, bateu, levantou no boca do gol. O toque de cabeça do Veiga. Vem Zé Rafael, tira mal. A bola volta com o Tiquinho. Tiquinho domina, vai bater pro gol. Girou, bateu! Gol! O mérito dessa vitória, a vitória valeu 3 pontos, não vale mais que 3 pontos. Nunca uma vitória pode ir para além disto. Muitas vezes nós queremos exaltar vitórias, mas eu, enquanto treinador, não sou capaz de o fazer. Se ela tivesse ganhar ao Palmeiras é difícil. Sim, é difícil, é uma equipa bem orientada, é uma equipa que é muito determinada em jogo, tem muita qualidade. Recentemente ganhou 2 Libertadores, estamos a falar do campeão, estamos a falar de um clube com grande dimensão, portanto, mas não é por isso que a vitória vai valer mais que os 3 pontos. O Palmeiras não perdia 2 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro desde novembro de 2021, quando foi superado pelo Fluminense no Maracanã e pelo rival São Paulo no próprio Allianz Parque. Agora, o Fogão abriu 7 pontos de vantagem para o novo vice-líder, o Grêmio, e 8 pontos para Flamengo e Palmeiras, que ocupam a 3ª e 4ª colocação, respectivamente, da competição. E este fato fez os amigos Abel Ferreira e Luiz Castro analisarem as projeções sobre a sequência do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho memória curta. Eu sei muito bem aquilo que nós fazemos, sei muito bem aquilo que nós temos que continuar a fazer e não vamos alterar nada. Eu continuo-vos a dizer, os jogadores são os mesmos, têm muita qualidade, vamos continuar dentro dos nossos objetivos. Sim, custa perder, sim, não vamos ganhar sempre. Eu não vou à volta quando eu sei onde é que está o problema, e o nosso problema nestes 2 jogos, não foi só neste, foi exatamente esse, foi ser eficiente, e isso sim, nós temos que melhorar nesse quesito, porque o que faz diferença no futebol não são os dados estatísticos, não é? Porque se vocês abrirem as estatísticas, expectativa de golo, posse de bola, remates, tudo, mas isso não conta. O que conta é
meter a bola lá dentro. Isso depois é que faz a diferença. Se no final ninguém se vai lembrar se foi com sorte, se foi com mérito, se foi com qualidade, se foi preciso sofrer, não. Conta é resultado. E hoje dar os parabéns ao nosso adversário, que ganhou e continua em primeiro, com tudo para continuar em primeiro. Eu sou muito pragmático na minha vida, eu vivo muito hoje. A solidez da nossa família Botafogo não está só assente no Luís Castro. O Luís Castro é só uma peça desse puzzle que todos os dias dá o melhor de si, e todos os outros elementos do puzzle dão o melhor de si para a construção do novo Botafogo. Agora, as duas equipes mudam de foco e olham para as competições continentais. O Alviverde precisa vencer o Bolívar nesta quinta-feira para terminar com a liderança do Grupo C e a melhor campanha geral da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Passado um ano perdemos em casa, sabíamos que íamos perder. Nem hoje achei que merecêssemos perder, mas o futebol é assim mesmo. Não achei que este fosse o jogo para chegar aqui e dizer não, realmente o nosso adversário foi muito melhor que nós, encostou-nos às cordas, ganhou, mas o futebol é isto, foi mais eficaz do que o Palmeiras, na minha opinião, e aceito opiniões contrárias, mas de facto no próximo jogo temos essa oportunidade que estás a dizer de voltar às vitórias e poder ser primeiro no grupo e primeiro na classificação geral, sim. Esse é o nosso objetivo. Enquanto o Alvinegro precisa bater o Magalhães, do Chile, para passar também com a primeira colocação do Grupo A da Copa Sul-Americana e fugir dos playoffs do torneio. No final de semana, Palmeiras e Botafogo voltam a se concentrar no Campeonato Brasileiro. O Verdão terá pela frente o Atlético Paranaense fora de casa, com a pressão de melhorar na tabela para continuar tentando defender o título. E nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, de continuar a amealhar pontos nesta competição e chegar no final e perceber que posição nos vai tocar, sendo que ainda estamos no início e nós temos aspirações nesta competição e nós queremos defender o nosso título e vamos procurar fazer isso até ao fim, sim. Enquanto o Glorioso faz o clássico contra o desesperado Vasco da Gama e sonhando em conquistar um título que não vem há 28 anos. Vocês querem construir uma casa pelo telhado no Brasil? E não existe. As casas trabalham e constroem-se a partir das suas fundações, dos seus pilares. E a partir do momento que os seus pilares estão bem sedimentados, aí começamos a construir as coisas. E as coisas muitas vezes vão desaguar a trabalhos interessantes. Não estou a dizer que é o caso do Botafogo deste ano. Nós não sabemos onde vai desaguar o trabalho do Botafogo. Porque o campeonato tem 12 jornadas, não estamos na 36ª, não estamos na 35ª. Há muito caminho a percorrer, quer nosso, quer das outras equipas. Agora, o que significa? Significa que o ano passado estávamos num momento do Botafogo e agora estamos noutro momento de um outro Botafogo. Um Botafogo que já percorreu o caminho e já teve tempo para consolidar algumas das coisas que nós passamos às equipas. Às vezes as equipas não conseguem traduzir em campo, mas é um processo natural. Só que... não, nada. É isso. Você ouve os donos da bola. Vamos lá então, para você, Paulo do Vale, que ainda não falou dessa entrevista incrível do Gustavo Soler. Perder o jogo faz parte do jogo, é outra coisa. O Palmeiras perdeu para o Botafogo, que é o líder da competição. Mesmo que tivesse vencido, não ficaria líder. Ficaria o Botafogo ainda. E os Palmeiras, depois de 523 dias, perdeu 2 partidas seguidas. O que você pensa sobre isso, meu querido Paulo do Vale? Me surpreendeu, assim, confesso que até acho que eu posso ter sido um pouco injusto na análise com esse Botafogo até o jogo de ontem. Não posso chegar aqui e falar que tinha que respeitar o Botafogo, talvez nem eu estivesse respeitando tanto assim esse Botafogo. O Veloso falou isso, sabia? Que ele estava no jogo, ele falou, Neto, eles não estão em primeiro lugar por causa de... Não, que o time é bom. Pois é.
Pois é, e isso é uma avaliação que depois, né, agora fica até mais fácil de fazer, porque você ganhar do Palmeiras em casa, desse Palmeiras, né, que óbvio que agora a gente começa a apontar algumas questões, algumas escolhas do próprio Abel também, algo natural também, não vejo como o fim do mundo, o fim da era, nada disso, até porque o Palmeiras tem outras frentes, né, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Disputa os 3 pra ganhar. Exatamente. Acho que ganha a Copa do Brasil e o brasileiro. Olha, eu acho que o brasileiro talvez comece a ficar em segundo plano dependendo do que acontecer nas próximas rodadas, né? O próprio Abel pode trilhar um outro caminho aí, pensando que o Botafogo deu uma disparada, principalmente se o Luiz Castro continuar. Hoje seria o dia, se não continuar, né? esquece. Também acho. Também acho que passa muito pela permanência dele, e acho que se ele sair, ele tá no direito dele, porque ele sabe como toca a banda aqui no futebol brasileiro, que ele pode ser refém do próprio sucesso se daqui 2, 3 rodadas começar a perder, o que é natural também. O Botafogo não tem o melhor elenco do país, não tem nem o melhor time nome por nome, então pode acontecer. Qualquer treinador que perca 2 partidas seguidas... Exato. Só o Renato Gaúcho e o Abel que não. Exato. No Grêmio e no Palmeiras, no momento. Isso. Então, o Luiz Castro, se achar que é melhor ele ir pro Al Nassr e treinar o Cristiano Ronaldo, eu não vou vir com esse papo de, nossa, como que ele faz isso? É uma escolha. Ele sabe que do Botafogo talvez o trabalho bate num teto. Mas, ao mesmo tempo, a vitória de ontem talvez... Hoje, se o Botafogo, por exemplo, perdesse pro Palmeiras, hoje talvez o Luiz Castro poderia chegar e falar, olha, acho que não vai dar, tal. Talvez depois de ontem ele olhe com mais carinho essa permanência aqui no futebol brasileiro, porque o Botafogo conquistou um grande feito ontem. Ganhar do Palmeiras no Allianz Parque ainda mais lotado é pra poucos, e o Botafogo mudou o patamar dele, pelo menos na minha visão, dentro desse campeonato, viu, craque? Pra mim também. Ô Soler, eu já venho falando há um tempo que o Veiga caiu um pouco de produção tecnicamente. O Zé Rafael um pouco também, e o Dudu. Eu acho que esses 3 jogadores são muito importantes para tudo aquilo que o Abel Ferreira falou nas suas coletivas. O que você pensa disso? Ou você vê uma outra coisa? Não, eu concordo com você, craque. Esses 3 jogadores fazem parte da espinha dorsal, né, do Palmeiras, que tem o Everton, Gomes, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu e Rony. Dessa espinha dorsal, apenas, pelo menos no jogo de ontem, só o Gomes jogou bola, né? O Everton... Não sei se poderia ter feito algo melhor no gol do Tiquinho Soares. De resto, praticamente não participou do jogo, né? Já que o Palmeiras fez uma pressão muito grande contra o Botafogo. O Gomes tentou ajudar lá atrás, tentou resolver lá na frente. O Zé Rafael de novo fez um jogo abaixo. O Veiga foi mal, o Dudu foi mal, o Rony foi mal. Então... o Palmeiras perde muito quando esses principais jogadores não jogam bola, né? Até no começo do jogo de ontem, o Dudu conseguiu fazer pelo menos umas 2, 3 jogadas, só que depois o Luiz Castro corrigiu a marcação do Botafogo e colocou o Júnior Santos, que não estava marcando ninguém no começo do jogo, para voltar e acompanhar o Dudu. O Dudu fazia o primeiro drible e encarava o Rafael e não passava. E aí o Rafael, lateral do Botafogo, colocou o Dudu no bolso. Do outro lado, o Arthur não fez nada o jogo inteiro. Aí o Veiga foi muito bem marcado. Mas é normal também do Palmeiras, viu, gente? Um time que só ganha, velho. 523 dias, só perdeu 2. É a primeira vez que perde a segunda partida consecutiva. O Palmeiras vai disputar o título. Você não tem a dúvida. Agora, isso no Campeonato Brasileiro, né, cara? Então, porque em março já tinha perdido 2 seguidas. Não, brasileiro. Mas, cara, é um sinal de alerta de um clube que tá vencendo todo mundo, certo? Exatamente. Só isso. Extremamente natural, né? isso acontecer. Mas já tem gente que quer colocar, né? Que é o caos, que acabou o campeonato. Isso daí é bobeira danada, né? Depois o Palmeiras ganha 6 jogos seguidos, volta a ser a sensação do campeonato. Eu tenho uma opinião. Cada um fala o que quer, cada um comenta o que quer e cada um escuta o que quer. Quem pensa assim, não pensa igual a gente. E também quem pensava diferentemente do Botafogo tem que repensar, ou não, para vocês dois. Exatamente, né? Tem que repensar porque o time do Botafogo faz uma grande temporada no Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo quase caiu o primeiro do grupo do Sul-Americano. Exatamente, é o primeiro do grupo na Copa Sul-Americana e faz um grande trabalho nessa sequência, né? Porque foi muito mal no Campeonato Estadual. O ano passado também não tinha feito um bom Campeonato Brasileiro, né? Alternava um jogo bom com 3, 4 ruins, então agora o Botafogo
se recupera e é um time muito forte fisicamente. O Palmeiras perdeu muito nessa bola dividida, nessa bola no duelo físico. O Zé Rafael, que é o cara mais forte do setor do meio de campo do Palmeiras, né, o que tem a maior imposição física, ontem ele foi jantado, foi atropelado por todo mundo. O resto do time do Palmeiras teve muita dificuldade, então o Palmeiras precisa melhorar em alguns quesitos. Não tem nada de terra arrasada, mas fez ali 2 jogos ruins, contra o Bahia e agora contra o Botafogo. Vamos lá então, vamos pro break? Antes do break, só para fechar, né, as informações do Palmeiras, Giovani chegou agora no Catar, vai assinar contrato com o Al Sadd do Catar, 9 milhões de euros à venda por 50% do passe do jogador de 19 anos. Palmeiras tem 90% do vínculo dele, né? Então vai ficar com 40%, os outros 10% pertencem ao próprio Giovani. Com isso, o Palmeiras tem algumas metas contratuais, né, nessa venda. Caso ele tenha um bom desempenho no Al Sadd, o Palmeiras pode vender ele mais. Ele parou de jogar como titular no Palmeiras, né? Ah, faz tempo. É um jogador que... Ele é bom de bola, irmão. É, mas o problema é que ele é bom desde 2021 e não consegue jogar a nível profissional. Mas não sei não, desculpa, o Soler, se desse sequência pra esse menino aí, eu acho que ele seria titular, meu irmão. Ah, quando ele teve sequência, não conseguiu. Isso pra mim. Não, isso pra sim. mim. Sequência não são 3 jogos, Soler. Por exemplo, o Hendrick pra mim é um dos grandes centroavantes que vai ser do futebol brasileiro, não é titular do Palmeiras, porque ele tem 17 anos. Eu acho que se o Giovani tivesse dado sequência, eu acho que ele seria titular, mas também não vejo como um absurdo vender, sacou? É, e era um jogador que o Palmeiras já queria vender há muito tempo pela questão física, toda hora se machuca, não ganha massa muscular, tem 2 gols como profissional, taticamente não acompanha o ritmo dos jogadores e foi pedido a ele há muito tempo para evoluir em várias questões. E aí foi do próprio jogador, ele quer ser ponta direita e não evoluiu nos outros quesitos. Ah, mas pra mim ele é muito bom de bola, velho. Pra mim ele é bom de bola pra caramba. E aí é jovem. Eu acho se vendeu. É mais um foguete ali, mais um rojão, melhor dizendo, né? Que estourou e depois não vai fazer mais barulho. Eu já não penso assim. Eu já penso que ele é muito bom de bola e foi mal aproveitado. E você, Paulo do Vale? Olha, eu vi pouco do Giovani pra cravar alguma coisa. Eu já vi jogos desse menino no Sub-20, cara, pelo amor de Deus, no profissional também. Me surpreende um pouco, talvez, a escolha de carreira pelo mercado que ele tá indo, muita né? Grana, né? Muita grana e... Imagina, igual você falou do Luiz Castro. Igual, ele é menino, acho que tem 20 anos. 19 anos. Aí o cara chega e fala assim, ó, você vai ganhar 5 milhões de euros no ano. Contrato de 3 anos, dá 15 milhões de euros. Não tem como não ir. Sim, porque às vezes... Não sei se é isso, sacou? Os caras têm aquela perspectiva de o sonho do futebol europeu, não, daí ele né? fala assim, o do Vale, ó, você tem 20, você fica até 25, milionário. Depois você volta pra qualquer clube grande. Sim, também. Desculpa, pô. É uma movimentação diferente pela idade, né? Isso. Pela idade dele, normalmente os caras vêm buscar até uns jogadores mais experientes. Não tá todo mundo ficando bravo aí com o Pedro que tá sendo vendido? Sim. Vamos lá, o que o Pedro fez no Corinthians em todos os jogos? Da mesma forma que o Gustavo Soler disse em relação ao Giovani. O que o Pedro fez? Ainda fala pouco, assim, ó, né? Nossa, esse moleque é um monstro. Nossa, que cracaço. Todo mundo fala que ele vai ser craque, não falam? Mas foi ainda? Não, eu acho até que não tinha que ir. Eu acho que tinha que deixar o moleque ser titular, fazer os gols, mas ele fez ainda. Me parece que ele vai ser vendido, acho que pelo menos 10 milhões de euros também, não é? Por 50%. É isso que o GE deu, não foi isso, Gustavo? 9 milhões. É a mesma coisa do Giovani. É a mesma coisa, é igualzinho. Só que sempre pro Zenit, né? E pro Fernando Garcia. Como ninguém fala não pro Fernando Garcia, né? Impressionante, né? Ele vende tudo de uma maneira tão boa, né? Pra ele, né? Não pro Corinthians, né? Desculpa, mas o Pedro é o grande jogador? Quem foi mais importante? O Pedro ou o Hendrick? O Hendrick. Pô, pelo amor de Deus, irmão. O Vitor Roque, o Hendrick ou o Pedro? Não, o Pedro é o último da lista. Pô, para, irmão. Hoje, no profissional, o Vitor Roque me parece... mais pronto que todos. Um pouco mais adaptado. Lógico. Por quê? Também porque ele joga muito. Sim. Porque ele joga consequentemente. Perdeu o último jogo, tá jogando e fez gol. Ele é o cara do Atlético, né? Então. Será que se o seu Giovani fosse assim, o Pedro, será que eles não teriam... Mas eu entendo a visão de todo mundo aí, do pessoal que faz bastante negócio. Como eles fazem negócio, né? Muito negócio, né? Muito. Quem mais agora aí? Pro
break? Isso. Bora, garotinho.